Muito boa tarde, hoje quarta-feira, 22 de novembro de 2017, agora 18 horas, 12 para 7, aqui quem fala é o Thiago, esse é mais um fechamento de mercado capitalismo. Tá? Antes de mais nada, os avisos tradicionais, né? Como eu tinha comentado hoje na abertura do mercado, provavelmente na semana que vem a gente já vai começar a fazer esse programa ao vivo, até para ter uma interação maior com vocês, né? Para quem quiser pedir as análises também, né? Então já peço aí, quem puder se inscreve no canal e ativa as notificações para receber também os outros vídeos, não só o do fechamento de mercado e também e o de abertura, mas também os outros programas aí, a nossa grade toda de programação. Tá? O mercado acabou fechando estável, aqui o Ibovespa fechou com um leve baixo de 0,10, né? Lá fora a bolsa também com leve baixa, Dow Jones 0,23, S&P caindo 0,02, na Europa a Alemanha fechou um pouco mais forte de baixa, 1,16, em Londres leve alta de 0,10, na França leve baixa de 0,25, tá? O petróleo forte alta, tanto o Brent quanto o WTI, Brent 1,23 de alta e o WTI 2,02% de alta. O dólar futuro aqui fechou com forte baixa, mais de 1%. Tá? A gente teve a divulgação da ata do FONC. A perspectiva é que agora na reunião de dezembro se eleve os juros, mas a grande dúvida do mercado é como vai ficar para o ano que vem. Né? Qual a velocidade da alta da taxa de juros e, apesar do crescimento, mesmo moderado da economia americana, as autoridades lá, monetárias ainda estão preocupadas com essa questão da inflação baixa. Né? Então, a inflação baixa significa menos chance de elevar juros, o que para nós aqui é positivo, né? E acabou forçando o dólar aí para baixo. Tá? Principais destaques aqui de alta, acho que isso aqui é um pouquinho antes do fechamento, a Atom subindo 25%, Gafisa 9,10%, Mills 5,77%. Destaque de baixa, PDG 4,88, BTOW 4,25, Fibria 3,51. A Fibria é uma empresa ligada a dólar. Hoje no Capitalismo News, né, assim como na reunião matinal, na abertura do mercado, né, a gente comentou a respeito da reforma da Previdência. Agora às 10 horas deve ser uma coletiva, né, falando do que restou da reforma, né, até no News a gente comenta essa questão que é melhor uma reforma desidratada do que nenhuma reforma. Tá? A perspectiva é que se mantenham 3 itens, da idade mínima de 65 para homem, 62 anos para mulher, regras de transição e equiparação entre regimes de trabalhadores do setor público e privado. Né? Com essa desidratação, vamos dizer assim, da reforma, a economia vai ser menor, né? Vai ser 300 bilhões menor do que se imaginava, chegando em torno aí de 468 bilhões. Tá? A gente tinha comentado também a respeito da oferta pública da BR Distribuidora. A Petrobras já comunicou, já protocolou a documentação lá na CVM, a documentação necessária. Né? Ela pode levantar no total aí com lote adicional mais de 7 bilhões e meio de reais com essa oferta da BR Distribuidora. A data ainda não saiu, a data do período de reservas, do book building, quando ela vai entrar em negociação, mas como já protocolou toda essa documentação, em breve aí deve estar estourando essas informações. Tá? A Vale já tinha anunciado, mas agora na sexta-feira vai ser o último dia de negociação das ações PN, né? Só vão ter negociações das ações da Vale 3. Na sexta-feira a gente relembra o pessoal disso, né? Mas sexta-feira vai ser o último dia, a partir do dia 27, só vai existir Vale 3. Outras informações aí do noticiário corporativo, hoje saíram os dados de tráfego aéreo, né? Importante aí para quem acompanha a Gol, cresceu 7,9% em outubro, né? Em relação ao ano passado. A CCR anunciou, a CCR de Concessões e Rodovias, anunciou que vai buscar licitações no mercado chileno e no argentino, né, expandindo o mercado de atuação. A Embraer anunciou que antecipou em 1 ano a suspensão temporária de trabalho. Né, a gente já vinha anunciando aí que a Embraer vinha com pedidos acima da média, né, então precisou
antecipar essa suspensão de temporária de trabalho, tá? E um informativo aqui bem interessante, né, para quem acompanha o setor siderúrgico, né? Foi um setor que sofreu muito nos últimos anos. As empresas têm se recuperado, né? Tanto a Gerdau, principalmente a Gerdau e a Uzi Minas, né? A CSN até teve alguns problemas aí da divulgação do balanço. E a Uzi Minas divulgou que vai reajustar o preço para o setor automotivo ainda esse ano. Tá? A expectativa aí, tem gente falando de alta de 25% dos preços. Então, aos pouquinhos, as empresas siderúrgicas, principalmente a Gerdau e a Uzi Minas, que são as nossas preferidas, falando mais de análise fundamentalista, conseguindo de novo barganhar aí para aumentar os preços. O que eu tinha para passar era isso, pessoal. Eu vou passar a bola agora aqui para o Danilo, né? Ele vai comentar a respeito aí dos principais ativos do mercado, os principais gráficos, né? Quais as expectativas, e passar também os resultados das operações indicadas aí pelo nosso setor de análise técnica. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição. Um abraço a todos, até mais. Muito boa tarde, pessoal. Quem fala aqui é o Danilo Frata, analista aí da técnica capitalismo e consultoria financeira. Passar então aqui a análise gráfica do Bovespa, dólar, principais ativos, começando aqui então pelo índice Bovespa. O índice Bovespa então fechou estável aí, praticamente no 0 a 0, deixou um candle de indefinição em cima aqui de uma zona de resistência. Se for verem aqui no gráfico, eu tenho desenhado aqui uma LTB. Opa, deixa eu pegar o outro cara aqui. Agora sim. Uma LTB aqui, onde o índice não conseguiu romper ela durante essa baixa. Ainda já temos aqui, deixa eu ver quantos toques a gente tem. Já foi 1, 2, 3, esse é o quarto toque na LTB. Estão trabalhando em cima de 74.500 pontos, deixando um candle de definição aí, o mercado no aguardo, pelo visto, aí, do desenrolar da definição da Previdência por parte do governo. Então, o índice Bovespa, aí, ao meu ver, ainda segue em tendência de baixa, tá? A gente veio lá, testou suporte, está testando uma zona de resistência importante. O que eu vejo é a mesma coisa que eu falei hoje aí no Bom Dia Capitalismo. Ficando acima das máximas aqui, na casa de 75.100 pontos, até na casa aí de 75.200 pontos, nós entraríamos aí em tendência indefinida, precisando então de um zigue-zague ascendente aí para reverter a tendência de baixa no curto prazo. Ou seja, se por acaso aí nos próximos pregões o índice Bovespa corrigir até aqui a região de 73 mil pontos, ou a corrigir um pouquinho mais aqui e romper posteriormente essa zona de resistência que vem trabalhando, aí com certeza aí nós entraremos em tendência clara e consolidada de alta, mas se o índice Bovespa romper direto essa região, nós não vamos ter o zigue-zague ascendente, deixando então uma tendência indefinida. Então vamos aí continuar aí com cautela um pouquinho no movimento do Ibovespa. Já o dólar futuro, por sua vez, hoje então caindo forte aí, cerca, deixa eu ver aqui para vocês, então revertência, estava aqui no movimento lateral, testou suporte 3.250, tentou romper 13.100, deixou um topo mais baixo que o anterior, então hoje perde aqui o suporte, o volume aqui deixa um pouquinho a desejar. Entramos em tendência de baixa para o dólar futuro, que deve vir aqui testar uma LTA que eu tenho traçada para prazo mais longo aqui na região de 3.210, que é uma região de resistência anterior, que agora nos serve de suporte aí, dólar futuro com viés baixista no curto prazo. Antes de passar a análise dos papéis, vou passar então com vocês aqui os resultados do dia. Nas operações, então, a gente teve hoje day trade de ações 5 operações, 4 com ganho, 1 com loss, somando aí total de 4,44% de ganho. Vou passar essas operações com vocês. Não tivemos nenhuma operação iniciada e encerrada hoje de swing trade. No índice foram 2 operações somando 150 pontos e no dólar apenas uma operação somando 3 pontos. Eu vou passar essas operações aqui junto com vocês, principalmente as de ações.
Deixa eu pegar aqui, ação finalizada, day trade, vamos lá então. A gente fez uma operação com Sambi, com gain cheio, 0,98% de ganho, Gol, um loss parcial de 1,64, Magazine Luiza, um gain cheio de 2,39, UOL 4, gain cheio de 1,22 e Elect 6, um gain parcial de 1,49. Vou passar as operações, começar com o Sambi então. 15 minutos. A operação foi aqui no começo do dia, deixou um candle, deixa eu botar aqui minha média móvel para vocês, agora sim, deixou um candle de ignição, rompendo a média móvel, fechando próximo da máxima, então era compra aqui no rompimento. Nós tínhamos o alvo em 30,84, tocou no alvo, logo em seguida. Deixou um candle de definição, se manteve na média móvel e tocou no alvo, então ganho aí de 0, deixa eu botar de novo aqui, que perdi aqui, agora sim, 0,98, Gol 4. 15 minutos, então uma venda aqui, uma bela barra de ignição, rompendo suporte, opa, deixa eu voltar aqui, agora sim. Rompendo o suporte, venda perdendo a mínima, volume acima da média, saindo da média móvel, ou seja, não era um candle de exaustão. Tentou o rompimento da média móvel aqui com esse candle, a gente posicionou o stop na máxima. Posteriormente, andou a favor da operação, fez um fundinho, até indiquei na sala que podia ser um fundo duplo para Gol 4, então quem estava fora e não entrou no início da operação, start de venda aí na perdendo as mínimas, que era 13,99, nós já estávamos com o stop, então posicionado na máxima desse candle de indefinição deixado após aí tentativa de rompimento da média móvel. Eu utilizo bastante a média móvel aí justamente para reduzir o stop aí, reduzir as perdas. Então, fez um candle aí tentando romper a média móvel, no candle seguinte a gente foi estopado, saindo com 1,64, único loss do dia. Magazine Luiza, a operação foi rápida aí, só pegou quem estava na sala, o papel é bem volátil. Deixa eu passar aqui agora sim. Tentou fazer um movimento de alta, não conseguiu, fez essa barra elefante de ignição, saindo da média com volume. Então a venda foi dada não na mínima do candle, e sim na mínima do corpo do candle. Tá? Então o nosso alvo também foi baseado pelo corpo do candle de Magazine Luiza, que era aqui na região, deixa eu botar aqui para vocês, 58,38, mais ou menos nessa região. Logo em seguida aí no próximo candle já tocou, então a gente saiu com gain de 2, deixa eu botar de novo aqui que eu perdi, agora sim, 2,39. Posteriormente aí quem não teve agilidade de entrar no trade e sair, logo em seguida já voltou tudo. Então quem opera day trade aí tem que ter agilidade operacional, tanto para colocar ordem como para sair da posição. Por isso que é sempre aconselhado utilizar aí as ordens direto no gráfico, porque muitas vezes não dá tempo de preencher boleta em operação de day trade. Então, operação com gain cheio, logo no candle seguinte, igual 4, a gente fez uma compra no candle que saindo das médias com volume, parando próximo da máxima do dia, então a compra foi no rompimento da máxima do dia, nós tínhamos o alvo em 4,99, o trade se arrastou um pouquinho, até andou bem mais aí que 4,99, a gente saiu com gain cheio, chegou a 5,4. Danilo, como é que tu faz os alvos aí para o day trade? Quando a gente utiliza candle de ignição, eu gosto de utilizar o alvo utilizando o Fibonacci, então eu vou lá, pego o candle de ignição, o candle barra elefante, aí chame como você melhor achar, tem várias definições para o candle. Então aqui eu tenho as retrações, tem duas formas de a gente fazer o objetivo, a gente pode aí pensar numa realização parcial na retração aqui
de 161 com alvo no 200 ou também o alvo em 261. Aqui chegou até a tocar no alvo final. Eu preferi colocar o alvo aqui na retração de 200%, na retração não, na projeção, e foi onde a gente saiu da operação com 1,22% de ganho. E Elet 6, operação aí foi uma operação de bastante paciência aí durante o dia. Também a compra aqui nesse candle de ignição, saindo das médias, saindo da média móvel, deixa eu ver, estava com volume acima da média aí nesse horário. Então a compra rompendo a máxima. Nós tínhamos o alvo em... deixa eu ver que o alvo foi alterado aqui. O alvo era 20... Só um segundo. O alvo era 24,5. Então, o candle foi se arrastando, o trade foi se arrastando, eu fui ajustando aí o stop conforme o andamento do trade. Quando chegou nessa área aqui, tocando a média móvel, a gente posicionou stop nas minas do candle. Quando já evolui um pouquinho mais, rompendo aqui a máxima desse candle preto, eu já posicionei stop abaixo aqui desse fundo. Quando chegou aqui rompendo essa região, eu reposicionei aí o alvo para 23,96, uma nova projeção, justamente porque o trade vinha se arrastando bastante, tinha bastante dificuldade de andar. Ficou a 1 centavo do nosso alvo neste candle aqui, então a gente botou o stop na mínima, eu utilizei stop price action, então a gente saiu aí com gain de 1,49. Se usasse a média móvel por um stop móvel aí, teria saído com gain, deixa eu ver, eu acho, praticamente no 0 a 0. Então, como eu sempre falo, não existe a fórmula perfeita, vai depender da metodologia aí e, claro, do mercado, se você vai ter um acerto ou não, um acerto melhor ou não. O importante é realizar lucro e ter o stop curto. Então, hoje aí, mais um dia de gain com um day trade. E no índice, o índice hoje, um movimento bem errático. É sempre fácil falar depois que ocorre, mas a gente for ver que em 60 minutos, totalmente lateral, no índice Bovespa. Então foi um dia bom para quem trabalha dentro dos 2 minutos. Sim, a gente teve bastante volatilidade. Nós estávamos tentando buscar algum trade pelos 15 minutos, até oferecer um trade nessa barra no começo do dia, que eu não quis fazer a venda justamente, porque nós tínhamos aqui um suporte importante, ao meu ver, aí nos 60 minutos para o índice. Foi até um acerto não ter feito essa venda, porque voltou, foi lá, formou o fundo, depois continuou, caiu e fechou aqui próximo do fundo no final do pregão. Então a gente fez uma vendinha, na verdade uma compra curta aqui nos 5 minutos, logo no início do pregão, expectativa aí de movimento de alta, que foi no rompimento desse candle, logo não andou, já posicionei stop um pouquinho abaixo, saímos com 50 pontos, e aí na tarde formou esse topo, uma espécie aqui de um topo duplo. Quem entrou aqui perdendo a mínima, com expectativa de baixa, e teve um belo ganho. Como estava bem lateral, fiquei aguardando aí uma correção até média móvel de 9. Nesse momento, então, corrigiu. A gente vendeu na mínima, buscando 100 pontinhos aí, e saímos com 100 pontos de gain. Foi as 2 operações que a gente fez no mini índice. Vamos então aqui para os principais ativos da Bolsa. Pegar aqui, Ambev, 0,10% de alta, ativo segue em tendência de baixa, testando resistência para ficar em movimento, em tendência de definição. Ao meu ver, precisa romper as máximas do dia de hoje e ficar acima, que é justamente aqui a região de R$21. Segue então tendência de baixa por enquanto, testando região de resistência. BBAS, ao meu ver, segue tendência de baixa, aí alguns analistas já indicando tendência indefinida para o papel. Eu não vejo tendência indefinida, pelo fato aí que a gente está bem distante da retração de Fibonacci, principalmente aqui de uma área de suporte importante que foi perdida, ao meu ver, que na casa de 34, deixa eu ver aqui para vocês, casa de 34,50. Então, para mim ainda é um movimento de repique, claro. Se o Banco do Brasil hoje fez um candle de topo,
fizer aqui um movimento corretivo, movimento de baixa dentro desse movimento de alta e romper a máxima aqui, aí sim nós entraríamos em tendência de alta no curto prazo. Por enquanto eu vejo baixa. Se for direcionalmente até a região de 34,50, ainda vejo baixa para o ativo. Tá? Precisamos de um zigue-zague ascendente para reverter a tendência. Papel que veio de uma longa queda aí, depois de ter feito um topo. O BBAS, então, caindo 0,67, BBDC com o mesmo cenário, ao meu ver, hoje fechou com um padrãozinho de topo, perdendo as mínimas, pode aqui continuar a cair. Claro que no curtíssimo prazo a gente tem aqui um topinho aqui que está sendo rompido, até a gente pode dizer que está em definição no curtíssimo prazo, mas se a gente pegar do topo anterior ainda temos um bom chão aí para tentar reverter a tendência, principalmente que precisa, ao meu ver, superar a região aqui de R$35 para ter uma tendência indefinida aí no curto prazo, caso venha superar direto. Se fizer o zigue-zague ascendente, então entramos em tendência de alta. No BR Food, seguindo sua tendência de baixa, então deixou um candle de topo, indicando uma continuidade da baixa ontem, onde perdeu a mínima, caiu forte aí, com volume, caindo 2,62, pode vir testar então um suportezinho 40,55, perdendo aí, consolida mais ainda seu viés de baixa no curto prazo. DVMF3, essa sim, ao meu ver, está em tendência indefinida, justamente pelo fato que deixou um fundo aqui, na verdade fez um padrão de fundo e está subindo direcionalmente. Então a gente não tem um zigue-zague ascendente, já rompeu aqui uma zona de suporte de resistência importante, o ativo está em tendência indefinida. Interessante é vir testar o topo anterior aqui, testar o topo anterior, fazer um movimento de correção dessa pernada direcional de alta, e aí sim romper novamente, aí nós consolidaremos a tendência de alta. BVMF3, então, meu ver, está em tendência definida no curto prazo. TCA4, mesmo cenário de BBDC, DBAS, veio testar a resistência, não consegue romper, segue em tendência de baixa, rompendo aqui a casa de 10,92, aí sim nós entraremos em tendência indefinida para ITCA4, Itaúsa, e TUB4 também, mesmo cenário, deixou um candle de topo com volume. Deixa eu ver se dessa pernada de alta aqui é retração, não consegue se livrar da retração de Fibonacci, que é resistência, e também uma zona de resistência pro ativo aí, que é um suportezinho perdido. Então, segue em tendência de baixa, ficando acima aqui de 43,80, entraremos em tendência indefinida, caso vá romper direto aí, sem fazer um zigue-zague ascendente. Croton está em 0,32, fez um fundo duplo aqui, que é um padrão de reversão de tendência, rompeu, em cima de resistência está deixando um topinho. Se o ativo corrigir e posteriormente romper, aqui consolida seu viés de alta no curto prazo. Ao meu ver, está em tendência assim, de alta já, justamente pela figura de fundo aí, de fundo duplo, que é características de reversão de tendência. Petro 3 e Petro 4, então, não perderam a mínima do dia de ontem. Petro 4 fechando estável, praticamente subindo 1,32, deixando candle de definição. Ainda segue em tendência de baixa, caso venha romper aqui 16,30, posteriormente 16,50, aí sim entraria num viés indefinido no curto prazo. Vale 3 subindo 2,3%, um dos destaques hoje de alta, com volume acima da média. Vai testar a resistência, que é o canalzinho de alta, abriu em gap acima da resistência. Se ficar acima da máxima de hoje, aí consolida sua tendência de alta no curto prazo, indicando aqui um gapzinho de fuga, esperando a resistência. Então, esses aí os principais ativos do Bovespa. Destaques de alta, então, Gafisa, subindo forte, aí cerca de, deixa eu ver quantos por cento, 9,7%, volume bem acima da média. Tinha indicado em outros análises que o rompimento aqui na casa de 15,57 era a compra, rompeu, fechou em R$16, eu não quis formalizar a compra porque já vim aqui há 4 dias de alta, quem comprou está de parabéns aí, já chegou provavelmente no seu alvo, já com 13% de ganho, quem comprou no rompimento já tem aí 16% de gain em apenas 3 dias. Mills 3, destaque de alta também, subindo aí 6,97,
Ativo fez aqui um padrãozinho de fundo, muita gente aqui, por que eu não comprei? Não comprei. Olha o volume aqui nesses dias, volume extremamente baixo. Começou a entrar volume apenas ontem e hoje. Então, ontem deixou esse candle preto com volume não confirmando aqui esse padrão de fundo. Hoje, com volume rompe. Então, confirmando aqui um padrãozinho de fundo, segue em tendência de baixa por enquanto, apenas um movimento de repique. Nós temos aqui uma LTB para ser rompida no curto prazo, ainda para 1003. Em SLED, os destaques de alta hoje aí também, subindo 5,32, papel que até está interessante para uma compra contra a tendência. Deixa eu botar as bandas para vocês aqui. Tem um padrãozinho de fechou fora, fechou dentro. O volume acima da média ontem, deixa eu ver hoje. Hoje o problema é que o volume foi fraco, fechou com candle preto fora das bandas. Hoje um candle branco, um padrão de candles indicando o fundo, fechando dentro das bandas de Bollinger. Pode sim, para o trader aí um pouquinho agressivo, fazer uma compra inspiração da máxima, com stop na mínima, tentar buscar aí uma correção até a média móvel, até a resistência aqui na casa de 4,80. Sabesp, papel aí que desde o fundo formado sobe direcionalmente. Já temos aqui 16% de alta com volume acima da média. Esse é o meu cenário aí de Mills e de outros papéis que estão subindo de uma forma direcional. Não deram sinal claro de fundo. Vou mostrar aqui para vocês por quê. Aqui é um padrãozinho de fundo com volume abaixo da média. Quem comprou aqui na aspiração no fechamento, no candle seguinte vem o candle preto, e aí um dojizinho que provavelmente estopou o pessoal que botou stop na mínima dos candles. Aí no dia seguinte, sem volume, fez novamente o padrãozinho de fundo, sem volume algum nesses 2 dias. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Cadê? Aqui agora sim. Sem volume algum. Poderia sim ser feito uma compra, hein? Mas quem utiliza o volume com validação para trade não fez. Foi o meu caso aí, não dei o call de compra. Posteriormente, a partir disso aí, o papel vem subindo direcionalmente, rompendo região de resistência aqui em 31,20. Tem tudo então para vir buscar a próxima resistência em 34,30, posteriormente o topo anterior em R$35. Destaques de baixa, então, SUSB3 caindo aí, deixa eu ver quantos por cento, 3,88, está em movimento lateral. Se perder o suporte, ficar abaixo aí, é venda para o ativo. BPW3 em tendência de baixa, deixou aqui um padrãozinho de topo, em cima da média móvel de 9, padrãozinho de topo indicando continuação da tendência de baixa depois de testar a resistência. Deixa eu pegar outra cor para vocês, agora sim. Então, papel teve uma baixa hoje, vem com baixo volume, há vários pregões. Papel que perdendo o suporte anterior aqui na casa, deixa eu ver para vocês certinho aqui que não tem desenhado, na casa 17,60 aí, abriria mais um pivô de baixa, consolidando mais ainda sua tendência de baixa no curto prazo. E fibra, fechando o candle de topo, dentro do movimento lateral com volume. Eu aguardo aí o ativo, então, fazer um movimento lateral nessa região, ou até mesmo corrigir, não até o fundo, mas até o meio do canal aqui, e romper a resistência. Eu vejo compra, e claro, se vir até o canal, até o suportezinho aqui, fizer um movimento lateral, é venda também, aguardar o rompimento de um dos 2 extremos aí para pensar numa operação. Papéis que eu comentei hoje no Bom Dia Capitalismo, Leve 3 rompeu com volume a resistência, era uma compra hoje na aspiração da máxima, fechou com dojizinho, nós não formalizamos a compra. Odontoprev ativa aí, tentando romper região de resistência, não consegue ficar acima de R$17, tocou em R$17 e fez um padrãozinho de topo, esperando aqui a casa de R$17, ou seja, 17,1, eu vejo compra para o ativo. OBV segue comprador para Odontoprev. E IRFBT3, ativo segue sem conseguir romper, hoje com baixo volume, é compra se romper
a casa de 34,40 ou até mesmo se deixar um candle de algum corpo acima da região de R$ 34, que ele não consegue aí uma região de forte resistência para o ativo. Algumas outras análises aqui para vocês. Lojas Marisa, ativo deixou um candlezinho de topo ontem, segue em tendência de baixa. Para quem quer comprar, se fizer mais um dia corretivo aqui e fizer um candle de fundo aqui nessa região, que são as retrações de Fibonacci, eu vejo compra para tentar buscar aí uma reversão de tendência, ou seja, tentar buscar um zigue-zague ascendente. A gente vai lá, testou resistência, deixou um dojizinho, está em tendência de baixa, vem aqui nas retrações, deixa um candle de fundo, expectativa então de rompimento e virada de tendência para MAR3, se fizer esse tipo de movimento aí. Então vamos ficar de olho no ativo. O BRAP4 fez aqui a indicação de rompimento falso, já veio testar resistência com volume, fica com o corpo acima. Para confirmar o rompimento da resistência, tem que amanhã então fechar acima dessa região. Eu não vejo como, porque vem de 4 dias de alta. Se o ativo corrigir dentro do canalzinho aqui lateral, aí sim eu vejo compra pensando no rompimento, até mesmo se romper. Deixa eu tirar aqui. Foi lá, romper, corrigiu até resistência rompida e deixar um candle de fundo, eu vejo compra, mas assim, nesse cenário, eu não vejo compra, está muito esticado. CESP 6, tentando deixar um fundinho, hoje esperando os topos anteriores aqui. O problema é que está sem volume, segue em tendência de baixa, papel que tem espaço para fazer um repique. Pode até se tentar uma compra, aspiração da máxima amanhã. Carrefour, que eu venho comentando, que está interessante pelo fato que está entrando volume, o OBV aqui já está bem comprador. Pode sim se tentar uma compra, aspiração da máxima do dia de hoje e amanhã. Papel que pode ser um trade contra a tendência, está em tendência de baixa. CSNA3, papel que eu estou de olho para indicar compra, justamente aí pelo gráfico de 60 minutos e 120 minutos. Está claramente aqui desenhado um ombro, cabeça a ombro. Seria uma compra pelo gráfico de 60 minutos ou 120, veio aqui. Então nós temos um ombro, cabeça a ombro, esperando 8,1 e ficando acima. Ativo no intraday, reverte a tendência de baixa no intraday. Então seria uma compra pelos 60 minutos ou 120 minutos, com alvo lá na casa de R$ 9,00. Embraer, pode sim tentar uma compra na superação da máxima de hoje. Ativo aqui pode configurar um fundo duplo. Então, trade mais agressivo, pode tentar uma compra na superação da máxima de hoje, tentando buscar um fundo no ativo que segue em tendência de baixa. Estácio fez aqui uma figura de reversão, que é um fundo duplo, rompeu essa figura, deixou um candle de definição. Eu vejo que se ativo der uma corrigida até o rompimento e fizer um candle de fundo aqui nessa região, eu vejo compra para aí sim consolidar o viés de alta. Fleury, em tendência de baixa, perdendo suporte em 22,17. Pode sim tentar uma venda, perdendo a mínima e com stop na máxima. O problema é que a gente tem um alvo curto até o fundo anterior, seria o risco ganho de 1:1. Ativo seguindo essa tendência de baixa, volume hoje acima da média. Gol 4. O ativo também configura aqui um fundo duplo. Vou desenhar aqui para vocês. Fez um fundo duplo, rompeu, deixa um candle de definição, mesmo cenário de Estácio. Se o ativo corrigir aqui, ou até mesmo fizer uma correção lateral, eu vejo compra aí para tentar buscar o topo anterior. Claro, se o risco ganho for adequado. Lame 4. O médio de 9 vem segurando ativo, hoje faz um dia baixista. Interessante aqui que o OBV está bem comprador, ou seja, indicando força dos compradores nesse movimento lateral. Ativo em tendência de baixa, fazendo movimento lateral. A gente pode sim tentar uma compra aqui na aspiração de R$16, tentando buscar um repique no curto prazo para Lame 4. 1003 também aí está interessante, justamente pelo mesmo motivo que Lame 4. OBV já fez um W aqui, indicando força dos compradores. Se aproximando da média móvel, pode sim se tentar uma compra na aspiração da máxima do dia de hoje,
buscando um repique dentro de uma tendência de baixa para 1.003. Magazine Luiza também, tendência de baixa, está aí testando uma LTB no curto prazo, está fazendo um movimento de repique até LTB e até região de resistência. Deixou um candlezinho que podia indicar topo ontem, hoje tentou no intraday movimento baixista, tocou na média móvel de 9 que está ascendente. Eu aguardaria mais um dia lateral ou dois nessa região para aí sim pensar numa compra. E se o ativo perder as mínimas aqui também, a gente pode pensar numa compra se corrigir até as retrações aqui, aí sim pensar numa compra, fizer um fundo tentando buscar uma reversão de tendência no curto prazo. Para quem quer seguir pensando em venda no ativo, também é válido uma venda aí perdendo a mínima do dia de hoje em Magazine Luiza, que segue em tendência de baixa, por enquanto apenas um movimento de repique. Rio 3, essa sim em viés de indefinição, porque fez um movimento baixista, zigue-zague baixista, rompeu o topo no movimento direcional, vem testar o topo anterior, eu aguardo esse teste, movimento lateral nessa região, uma correção para pensar numa compra, então ativo em viés indefinido aí no curto prazo. Tupi, outro papel que está subindo direcionalmente depois do fundo deixado, mesmo cenário dos outros ativos, deixou um padrãozinho de fundo com volume na média, até poderia ser uma compra aqui pensando no padrãozinho de setup que fechou fora, fechou dentro, utilizando bandas de Bollinger. Ativo que está subindo direcionalmente, subiu até a resistência aí, na casa de 18,40. Se o ativo aqui fizer uma correção e posteriormente romper, eu vejo compra para quem está fora do ativo, não vejo nada a se fazer também. O NIP 6, segundo dia deixando um dojizinho com volume, fora das bandas, onde eu já indiquei aqui possibilidade de ativo fazer um movimento corretivo se perder a casa de R$17, então atenção quem está comprado, papel pode aí perdendo as mínimas, ceder, né, fazer um movimento corretivo. Ivar 11, que é varejo. Deixa eu dar uma olhada aqui para vocês se mantém. Isso aí se mantém ainda na retração de Fibonacci. Ainda vejo o ativo em tendência de baixa. Foi lá, fez um topo, fundo, topo, fundo. Agora fez um movimento corretivo até região de suporte perdida e mantendo a retração de Fibonacci. Esperando aqui a casa de 22,20 e ficando acima, entraremos em tendência indefinida no curto prazo, a não ser também faça um movimento corretivo e posteriormente rompe a resistência aí, consolidaria no curto prazo tendência de alta, por enquanto segue em viés de baixa, precisa confirmar e ficar acima aí na região de 22,30. E Valide, papel que eu estava de olho fazer uma compra, essa sim deu um sinal interessante de fundo. Foi lá, testando região de suporte, um dia com grande volume, deixando padrãozinho de fundo, compra na aspiração da máxima, ativo abriu em gap, por isso a gente não formalizou compra nenhuma. No dia seguinte, seguiu sua movimentação de alta, deixou um candle de topo, hoje testou a mínima aqui do dia que abriu em gap e fechou em alta aí. Vejo o ativo seguindo sua movimentação de repique no curto prazo. Se não me engano, está em cima da retração. Isso mesmo, testou a retração de Fibonacci do último topinho. Então, o ativo tem mais um espaço aí para fazer uma correção dentro da sua tendência de baixa. Essa, então, foi a análise de fechamento do pregão. Tenham todos uma boa noite. Nos encontramos amanhã, então, no Bom Dia Capitalismo.